Repórter 1520, Francisco José. Dr. Nadson Rocha Aguiar Júnior, mais um lançamento de livro. Esconde um pouco da história deste livro, o surgimento, da criação, da elaboração. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado. Esse livro, primeiramente falar da enorme satisfação de estar aqui novamente, nesse belo lançamento desses escritores ipuenses. Esse livro ele nasceu de uma tese que eu fiz quando era no ano 2015, quando cursei a pós-graduação em Direito Público, e surgiu essa ideia para o texto. Eu fiz o texto, expus toda a minha tese, fui aprovado com louvor, com 10, né, pela banca da pós-graduação, e surgiu a oportunidade de publicar a partir do momento em que o tio Luiz Aragão, o tio Luiz, como a gente chama ele carinhosamente, ele entendeu que aquilo deveria ser levado a público novamente. Já é o meu segundo livro que eu publico é o meu quinto livro, mas pela Caça é o segundo, né? Ele é um livro que ele fala a respeito, assim, de forma bem sucinta, a respeito da mera argumentação da administração pública, que quando ela existe os seus deveres constitucionais de prestar determinado serviço público de forma efetiva e com qualidade, de forma regular, muitas vezes, seja no âmbito federal, estadual, municipal, ela foge dessas obrigações, cuja única argumentação é que falta orçamento para aquela prestação adequada de serviço. Só que não existe um limite mínimo para aquilo. Então, no meu entendimento, e fui buscar isso na literatura jurídica, na literatura estrangeira, na literatura cearense, de grandes juristas cearenses, de administrativistas, no intuito de, se ela tem a obrigação, o dever constitucional de prestar determinados serviços, muito deles direitos fundamentais, como a educação, a saúde, então ela tem que respeitar, a priori, um limite mínimo. Então, onde é que está esse limite mínimo? Então, eu fui buscar na nossa Constituição Federal e encontrei a chamada princípio mínimo existencial, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana como princípio constitucional, que ela diz, então, se ela tem por obrigação o dever de prestar determinado serviço público, então ela tem que prestar de forma mínima que atinja a dignidade do cidadão, né? Então não pode ser abaixo disso. Logicamente que a gente não pode entender que a administração pública, ela deveria, né? Mas assim, no nosso sentir e no nosso dia a dia, a gente sabe que ela precisa de fato, precisa de ter um orçamento, você precisa de ter dinheiro para prestar determinado serviço com qualidade. O que a administração não pode é utilizar o chamado princípio da reserva do possível, que fala do livro. A reserva do possível, ela diz, se eu tiver dinheiro, eu faço. Se eu não tiver, eu não faço. Ora, mas como assim você não faz se a Constituição emana um dever, que inclusive é um direito constitucional e é um direito prestacional, um direito fundamental do cidadão. Então ela precisa, ao prestar determinado serviço, que ela respeite a dignidade da pessoa humana no mínimo existencial. No livro eu dou muitos exemplos de como isso pode ser aplicado na prática, né? Muitos exemplos eu estou no livro, trago decisões nesse sentido, tanto do Supremo Tribunal Federal como no Superior Tribunal de Justiça, que de fato, quando você tem um conflito, a administração deve levar em conta, sim, a dignidade da pessoa humana dentro desse princípio de mínimo existencial. Quer dizer que é um livro de grande importância, um grande material não só para os entes de uma administração pública, mas para esses jovens que estão ingressando no direito. Com certeza, sem dúvida nenhuma. É um livro de fácil, embora seja de uma tese de pós-graduação, mas é um livro que eu tive a preocupação de fazer uma linguagem que seja acessível também não apenas ao estudante de direito, mas também ao pessoal da imprensa, ao cidadão comum que não tenha o entendimento jurídico técnico, né, de forma técnica, mas tenha a possibilidade de raciocinar, entender e compreender e de exigir isso da administração pública. E foi apresentado por um jovem que eu reputo de muita capacidade nesta área. O Harrison Ramon fez a apresentação. Harrison foi um grande... Eu tenho o Harrison com uma enorme estima, porque além de conhecê-lo há muito tempo, eu sei da capacidade daquele rapaz, sabe? É um cara muito culto, é um cara muito letrado, é um cara que enriquece muito a imprensa ipuense, mas também a capacidade ele é o status do jovem estudante de direito que está querendo crescer e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente também vai estar aí apresentando uma obra dele. Parabéns por mais uma obra.
obra, parabéns por mais uma noite desse lançamento. Obrigado, muito obrigado. Vocês, muitíssimo obrigado. E nada, eu acredito que parte disso aqui a gente deve a vocês da imprensa, porque nada disso aqui haveria de ter acontecido se não tiver a divulgação de vocês, o interesse da imprensa do Ipu de estar aqui, tirando foto, divulgando. Porque isso aqui é um objeto, mas a gente precisa de instrumento para sair daqui e chegar na população, né? E essa é a graciosa parte que vocês fazem. E essa senhora que está aqui diante da gente, tem alguma coisa a ver? Está aqui como espectador especial. É a minha mãe e a minha esposa, né? Grande Leide, grande pessoa. Parabéns pelo filhão, viu, Leide? Ave Maria, esse é um orgulho. Demais, demais. Você nem imagina. Aliás, não só com ele, com meus 3 filhos, que eu amo tanto. Oh, maravilha, tá aí. Falou com coração demais. Sem dúvida. Ela de fato é o meu fundamento, é o meu suporte, né? Sem os ombros dele é difícil subir, né? Não tem fã que supere essa. Essa é a maior. Essa é a maior. Um abraço, tudo de bom. É mais exigente também. Com certeza. Tudo de bom. Obrigado. Prazer, meu querido. Repórter 1520, Francisco José.